o professor que estava escalado hoje não apareceu e não avisou. Então eu vou dar aula aqui para vocês. Lição 12. O exercício da integridade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel 5. E aí, Ian, fica aqui onde eu estou ou vou para outro lugar? Que ore, pedindo que Deus abençoe a nossa escola dominical. Amém. Então, o tema da nossa lição é o exercício da integridade. O texto básico é Daniel 5. Vamos ler juntos esse texto? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei
Beltsazar. E mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe a Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura.
Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Então o objetivo da nossa lição aqui, o tema dela é o exercício da integridade. Interessante, né? Nós acabamos de ver a parábola de um administrador sem caráter e a lição de hoje nos fala sobre o exercício da integridade. Qual é o objetivo desta lição? Reconhecer a necessidade de ser íntegro diante de Deus e da sociedade. Então, a lição de hoje ela tem como objetivo nos lembrar, nos ensinar que nós precisamos ser íntegros, buscar a integridade diante de Deus e diante da sociedade. O autor da lição começa dizendo o seguinte: a corrupção é uma indústria que movimenta $1 trilhão em propinas no mundo por ano, segundo cálculos do Banco Mundial. E é uma indústria que não para de crescer. Infelizmente, a corrupção no mundo não está diminuindo. Então, o primeiro parágrafo aqui nos lembra da corrupção. Percebam, meus irmãos, que nós vivemos num mundo corrupto. Essa semana, conversando com algumas irmãs, com uma irmã especialmente, ela dizendo acerca da dificuldade de uma conhecida dela de tirar a habilitação para dirigir. Nós sabemos que no nosso país, em alguns lugares, se tornou praxe de que se você não pagar para tirar a sua habilitação, você praticamente não consegue. No entanto, por que isso é uma prática no Brasil? Porque muitos brasileiros acabam aderindo à corrupção. Os corruptos são um problema? Sim, mas os corruptores também são. Aqueles que pagam pela corrupção são responsáveis por vivermos num país corrupto. Se nós compramos produtos que são fruto do roubo, fruto da ilegalidade, nós somos culpados por isso também, pela corrupção que há no nosso país. É interessante, né? Como é difícil, por exemplo, você ter um projeto de construção aprovado nas prefeituras. Eu estava ouvindo um pastor essa semana, e uma igreja muito grande, igreja de centenas de milhares de pessoas, né? Centenas não, dezenas, né, de milhares de pessoas. E ele dizendo, essa igreja, ela tem mais de 4 mil templos próprios e 14 mil templos alugados no Brasil. E aí nesse podcast eles estavam conversando sobre o setor de engenharia da igreja. E eles falando lá nesse podcast que a dificuldade é o seguinte: no Brasil é quase impossível conseguir um alvará de construção. Você entra com um projeto e o problema é o seguinte: você dá entrada no projeto e a resposta que você tem, qual é o prazo para vocês me entregarem o alvará? E eles dizem, olha, não tem prazo, não tem data. Então percebam que o nosso sistema, ele já é criado para que haja corrupção.
No entanto, desde que o mundo é assim. Daniel também viveu num reino, num tempo corrupto. No entanto, pela graça de Deus, ele conseguiu ser íntegro. A lição continua e diz: a impunidade é o principal fator que contribui para o crescimento da corrupção. As pessoas praticam a corrupção convictas de que não serão punidas. A Bíblia declara que a existência da corrupção está ligada às pessoas. Como eu já disse aqui, né? Os corruptos e os corruptores. O profeta Jeremias declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A corrupção humana está na sua natureza e procede do seu coração corrupto. O meio ou o sistema apenas traz à tona ou revela esta corrupção. A Bíblia diz que a solução para a corrupção é a integridade. Somente a integridade pode acabar com a corrupção. A lição de hoje é sobre a integridade de Daniel. Então, o que é a integridade? Biblicamente, integridade significa completo, sólido e intacto. A integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive em integridade. E ele, Salmo 15, versos 1 e 2. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Salmo 78, 72. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Provérbios 20, versículo 7. Charles Swindoll escreveu: a verdadeira integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém está olhando, ou quando todos estão transigindo. Olha que interessante, né? Segundo Charles Swindoll, ser íntegro é fazer o que é certo quando ninguém está olhando, ou fazer o que é certo quando todos estão transgredindo. Esse é o desafio do cristão. O cristão, ele anda na contramão do mundo. Ainda que todos estejam transgredindo, o nosso chamado é para continuarmos sendo íntegros. E é claro que nós teremos consequências em ser íntegro. Ser íntegro não é fácil. Daniel, ele foi perseguido por conta da sua integridade. Aonde Daniel foi parar por conta da sua integridade? Quem lembra? Na cova dos leões. Ser íntegro não é fácil. No entanto, o que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Ele foi salvo, né? Nada, né? Não aconteceu nada. Porque quem defende o íntegro é Deus. Nós precisamos aprender a confiar que as nossas vidas estão na mão do Senhor, não na mão do sistema. Seja ele político, seja ele qual for, seja do nosso patrão. Eu me lembro aqui de um testemunho que eu ouvi de um pastor. E eu vou acreditar que é verdade, né? Como dizia Tomás de Aquino, um dia ele chegou na sala para dar aula para os seus alunos. Ele era professor de filosofia, teologia, ali na Idade Média. E ele chega para dar aula e os alunos estão todos na janela da classe. E ele pergunta: o que vocês estão fazendo na janela? E os alunos disseram: professor,
tem duas vacas voando. Tomás de Aquino se dirige à janela, olha para o céu e os alunos caem na risada. Que é isso, professor? Como é que o senhor vai acreditar que duas vacas possam voar? Tomás de Aquino respondeu para aqueles alunos: eu prefiro acreditar que duas vacas possam voar do que um santo possa mentir. Então, baseado nisso, eu vou crer que o que esse pastor contou é verdade, embora essa situação é uma situação difícil da pessoa que se encontrou. Um trabalhador de uma empresa, de uma loja, recebeu a seguinte ordem do patrão: quando o telefone tocar, se for fulano de tal, você avisa para ele que eu não estou aqui. E aquele funcionário era um cristão. O telefone tocou e quem era? O cara que era para dizer que o patrão não estava. O telefone toca, o funcionário atende, o patrão do lado e o funcionário diz assim. Aí do outro lado: eu quero falar com o seu patrão, ele está aí? Aí o funcionário diz o seguinte: tá, mas ele mandou dizer para você que não tá. Tchau. Desliga. O patrão chama o funcionário, sobe com ele até o escritório e diz: o que foi isso que você fez? Eu não falei para você dizer que eu não estava? O funcionário disse: sim, falou, mas tem uma coisa, eu sou cristão. Eu tenho comigo um propósito, que mentir é pecado. O patrão respondeu a ele: muito bem. Eu estava procurando um gerente aqui para a loja. E hoje você mostrou-se um homem íntegro. Então você vai ser promovido à gerência. Louvado seja Deus por isso. Mas pode ser que lá no seu trabalho, se você for íntegro, você não vai ser promovido pelo seu patrão, mas você será demitido. Mas de acordo com a Bíblia, os íntegros, ainda que o resultado não seja parecido com esse, Deus vai continuar nos sustentando e nos colocando no lugar de honra. Nós não precisamos temer a homens, mas temer ao Senhor. Daniel, esse exemplo que eu citei, foram homens de integridade, que num primeiro momento pareciam que iriam perder o que havia de mais importante, mas Deus honra a nossa integridade. E o que eu acho difícil de ser íntegro é quando todo mundo está caminhando no caminho da integridade. Às vezes a gente olha para a igreja e todo mundo na igreja está caminhando na corrupção. Pensem, meus irmãos, a Bíblia fala de 4 jovens que vieram do exílio, que não se dobraram aos deuses da Babilônia. Daniel, os seus amigos que ficaram mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidênego. Mas e os outros? E o restante do povo? O restante do povo resolveu fazer tudo o que o povo corrupto da Babilônia fazia. Então é um desafio. Wisber, no livro A Crise da Integridade, diz o seguinte: para entender a integridade, precisamos primeiro entender que há 2 forças operando no mundo. Primeiro, Deus está unindo as coisas. Segundo, o pecado está separando. Deus deseja a unidade, Satanás quer a divisão. Então, a gente tem que ter essa convicção. Há 2 forças no mundo: a força de Deus e também Satanás agindo neste mundo. Ricardo Barbosa declarou o seguinte: talvez a maior crise do cristianismo ocidental seja a crise da integridade. A incapacidade de integrar aquilo que cremos com a realidade e a forma como vivemos. Parece que existe entre nós uma falsa premissa de que se temos uma boa música, temos uma boa adoração, se temos uma boa doutrina,
temos uma boa espiritualidade. Se temos um bom programa eclesiástico, temos uma missão e por aí vai. Quem tem aqui mais de 40 anos de evangélico? Alguém? Seu Naftali, Euquias. Mais de 30, alguém? Mais de 20. Então aqui, Euquias e Naftali, há 40 anos atrás, quantas denominações evangélicas existiam no Brasil? Vocês conseguem falar de nome? Será que dá para falar por nome? $40 anos é o quê? Década de 80, né? Batista, presbiteriana, metodista, assembleia, as mais, né? Estavam surgindo naquela época, né? Universal, né? Depois, acho que foi finalzinho de 80, meados de 80, ali para frente. Mas, enfim, talvez, aqui eu estou agora chutando. Será que havia 20 denominações no Brasil? Bem menos, né? Bem menos. E hoje, quantas denominações nós temos no Brasil? Conseguem contar? Hã? Só presbiteriana deve ter umas 15, né? Renovada, independente, do Brasil, unida. 15 eu estou exagerando, mas pentecostal, esses dias eu fui em Jandira, vi igreja presbiteriana pentecostal. Eu falei, duas coisas que não ornam, né? Ou é presbiteriano ou é pentecostal, mas enfim. Onde eu estou querendo chegar? De 40 anos para cá, o número de evangélicos cresceu. Na opinião de vocês, o Brasil melhorou ou continua o mesmo? O fato de termos mais evangélicos fez a nossa nação melhorar? Percebam que é isto que o Ricardo Barbosa está levantando aqui nesta lição. Vejam só, o número de crentes cresce, mas não há integridade de verdade. E às vezes nós podemos nos enganar, porque nós vemos o cantor na televisão, o teólogo no podcast, ou no rádio, né? Por exemplo, hoje existe um teólogo, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor da pessoa dele, inclusive eu gosto muito desse teólogo, mas os presidenciáveis estão indo até ele para serem entrevistados por ele. Então esse teólogo, que eu não vou falar o nome como está sendo gravado, para não dar problema para mim, mas esse teólogo já entrevistou pessoas como Ciro Gomes, o Sérgio Moro, há poucos dias atrás. Por que que esses homens estão indo até a igreja? Por que que os políticos vêm até nós? Vocês já repararam de que 4 em 4 anos tem um vereador da cidade, ou o pai dele, que ele vem aqui na igreja? Não sou eu que convido, mas ele de 4 em 4 anos ele aparece aqui. Esse ano provavelmente ele vai aparecer de novo. Não é de 4 em 4 anos, agora vai ser de 2 em 2 anos. Era de 4 em 4 porque eles concorriam apenas aqui no município. Agora eu vi que um dos filhos dele vai concorrer a deputado estadual. Então esse ano ele está aqui de novo. Será bem-vindo, mas aqui não terá palanque. Mas percebam, meus irmãos, nós crescemos em números. Há uma estimativa de que em menos de 30 anos, os evangélicos serão a maior religião, podemos assim dizer, do Brasil. Em 2050, terá mais evangélicos no Brasil do que católicos. Mas o que acontece?
que a nossa nação não muda. O que acontece? É interessante que tem deputado evangélico, tem prefeito evangélico, o presidente é meio híbrido, né? Ele é evangélico, católico, ele não sabe mais o que ele é de verdade, mas se posiciona como um cristão. Mas qual é o evangelho que nós temos vivido que não produz uma transformação na nossa nação? Se nós temos mais políticos, professores, trabalhadores, cidadãos que confessam a Jesus, o que está acontecendo? É algo para nós pensarmos. Então, o autor da lição começa dizendo sobre essa crise de integridade entre nós. Daniel, um exemplo de integridade. Um dos maiores exemplos bíblicos de integridade é o profeta Daniel. No capítulo 6 do seu livro, temos a narrativa de um episódio acontecido com ele, que ilustra o poder da integridade. No versículo 3, a Bíblia diz assim, Daniel 6:3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então percebam que Daniel se distinguia dos outros. Daniel, por causa da integridade dele, era diferente das outras pessoas. Então, o autor da lição aqui nos sugere, se nós queremos ser distintos, devemos ser íntegros. Se nós queremos sucesso na vida, crescer e prosperar, o caminho que Deus nos dá é integridade. Somente aqueles que são íntegros serão honrados pelo Senhor. Primeiro ponto aqui, né? A integridade gera diferença. Os íntegros serão distintos dos outros. Segundo ponto, a integridade gera perseguição. Versículo 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Você já viu como é difícil para uma pessoa íntegra se envolver em política? O cara que é íntegro, e eu não estou dizendo que o cristão não deva se envolver, mas você já viu que o quanto eles são bombardeados, o quanto a pessoa que tem integridade é perseguida. Um dos nossos irmãos aqui da igreja me contou a história de um cristão e um vereador lá em Santana do Parnaíba, um pastor que se tornou vereador. E aqui eu tenho uma opinião seguinte: se o cara é pastor e se torna vereador, ele tem que deixar o seu ministério de pastor. O Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte para os seus alunos: se a rainha da Inglaterra vos chamar para serem embaixadores do reino, não rebaixem de cargo. Continuem sendo embaixadores de Cristo. Então eu tenho a opinião que você ou é pastor ou você é político. Então, se um dia eu pedir o voto de vocês, que isso não vai acontecer, mas eu não vou chegar e dizer, olha, vote no pastor Tiago. Não, vote no Tiago. O ministério não pode estar ligado com política, na minha opinião. Igreja e Estado devem ser separados. Mas, nesse caso que eu vou citar para vocês, o irmão aqui da igreja me disse de um pastor que se tornou vereador numa cidade aqui do interior de São Paulo, Santana de Parnaíba. E o pastor contra as corrupções ali, os esquemas, e trabalhando contra o que acontecia no legislativo da cidade, denunciando e tal. E, claro, o que a turma fez? Tentou pegar o pastor em alguma
falha. Um dia o pastor levou o carro no mecânico. Sabe o que o mecânico encontrou no carro do pastor? Um rastreador, que não havia sido colocado por ele. Olha que ponto. E a dedução que nós fazemos é o seguinte: aquele rastreador foi colocado porque os seus inimigos políticos queriam descobrir onde aquele pastor andava, o que ele fazia, e talvez descobrir algum podre. O irmão aqui da nossa igreja disse que este servo de Deus desistiu da vida política. E quem quer ser íntegro será perseguido. Nós vemos isso aqui no versículo 4. Os sátrapas e presidentes procuravam ocasião para acusar Daniel, mas não puderam achá-lo, nem culpá-lo de coisa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. No caso de Daniel, a perseguição seguiu uma ordem matemática. Observação mais ocasião mais orquestração, armação igual provação. Foi montado todo um esquema de armadilhas para destruir a reputação de um servo de Deus. Finalmente, então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Versículo 16. Daniel sofreu por causa da sua integridade. Nós suportaríamos viver sob observação o tempo todo? Difícil, né, irmãos? Vigiados o tempo todo. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, vive ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos destruir. Fique esperto e vigilante. Terceiro, a integridade produz promoção. Então percebam que o autor da lição está dizendo o seguinte: se você é íntegro, você vai ser diferente dos demais, na sociedade, na sua família, até mesmo dentro da igreja. Se você é íntegro, você será perseguido. Mas se você for íntegro, se nós formos íntegros, nós seremos promovidos. Deus controla a história. Deus controla a nossa vida. Por isso, fique certo que Ele protege os íntegros e pune os corruptos. Por meio de Daniel e de sua integridade, Deus exaltou e promoveu a sua glória. Deus também faz com que os seus servos íntegros sejam prósperos e abençoados. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Precisamos proclamar o poder da integridade. Necessitamos motivar e divulgar o valor da integridade. Vale a pena ser íntegro. Não tenha vergonha de ser honesto. Então aqui é algo que nós já até falamos, né? Quem é íntegro será honrado por Deus. É fácil ser íntegro? De modo algum. Mas vale a pena. Vale a pena. Que Deus nos ajude. Qual o segredo da integridade? O autor da lição diz que ser íntegro é contrário à nossa natureza. Somos corruptos de coração. Jesus disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Como podemos vencer a corrupção e manter a nossa integridade? Então, olha que interessante. Quem é corrupto aqui, de acordo com a Bíblia, levanta a mão. Todos nós somos corruptos. O negócio não é fácil, não. Nós somos corruptos. Mas como vencer a nossa corrupção? Como vencer o desejo corrupto no nosso coração? Primeiro, ser íntegro é ter atitude. Daniel tomou a firme resolução de não se deixar contaminar pela depravada cultura babilônica. Ou,
Está difícil, não está vivendo a nossa cultura como cristão? Você para assistir um filme, está difícil. Uma série, está complicado. E aí, nós como igreja precisamos entender o seguinte: nós precisamos orar para tomar espaço na cultura. Nós precisamos pensar, nós não podemos pensar que a cultura é uma coisa mundana, diabólica. Não, a cultura é algo bom, é algo de Deus. Eu acompanho uma igreja em São José dos Campos, é interessante, é uma igreja de 20 mil membros. Lá eles têm uma escola de cultura, uma escola de artes. E qual que é o entendimento de igrejas como essa? Eles entendem que nós devemos influenciar todas as áreas da sociedade. E a cultura é um exemplo disso. Então, meus irmãos e irmãs, como nós teremos uma cultura de qualidade se a igreja se exime da cultura? Se nós não temos atrizes e atores, músicos. Tem cristão que pensa que o crente só pode cantar música que louve a Deus. Tem cristão que pensa que o crente só pode encenar uma peça que fale a respeito da Bíblia. Não, nós precisamos tomar conta da cultura. Nós precisamos sair fora das paredes da igreja. Daniel vivia numa cultura corrompida, mas não se corrompeu com ela. A integridade é uma opção de vida e de conduta. Podemos nos envolver ou não. Daniel resolveu firmemente não corromper-se. A decisão é nossa. Integridade é o resultado da misericórdia de Deus. Então, apesar da nossa atitude, nós dependemos da misericórdia de Deus. A Bíblia, o autor diz: Daniel foi bravo e resoluto. Nada, contudo, adiantaria se não fora a misericórdia de Deus. A Bíblia diz o seguinte: ora, em Daniel 1:9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E por isso que Paulo exorta que não devemos confiar na nossa capacidade espiritual. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. Somos carentes e dependentes de Deus. Devemos sempre clamar a Deus. Não nos deixe cair em tentação. Então, irmãos, só a graça de Deus pode nos manter de pé. Porque a par da graça de Deus, se nós tentarmos ser íntegros na nossa própria força, nós vamos ser como os fariseus, pessoas orgulhosas, e iremos fracassar. O que ajudou Daniel foi a graça de Deus. Ser íntegro, de acordo com a nossa lição, é resultado de uma vida de oração. O segredo espiritual da integridade de Daniel era a sua vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia no seu quarto. Provavelmente a sua vida de oração era acompanhada de reflexão bíblica. Daniel tinha uma vida íntima com Deus, diária e intensa. Esse era o grande segredo. Sem vida com Deus, não há integridade. Vida com Deus não é vir à igreja uma vez por semana. Também é. Mas vida com Deus é diária. Vida com Deus é regrada com oração. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça a sermos homens e mulheres que orem, a exemplo de Daniel e a exemplo de Jesus. Conclusão. Qual é a sua definição de sucesso? Se você quiser alcançar êxito pessoal, terá de saber primeiro o que deseja obter. Ter sucesso é, dia após dia, ser como Deus. Quer que sejamos
Ter sucesso é, dia após dia, ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sobre a orientação dele. Sucesso começa com o ser e não com o fazer ou ter. Então, o que é sucesso para o cristão? É ser. Porque se nós deixarmos de ser o que Deus quer que nós sejamos, para ter o que o nosso coração deseja, ou fazer o que o nosso coração deseja, nós fracassamos. Aí ele faz algumas perguntas aqui, e que nós já respondemos, né? A primeira é, você é corrupto? Sim, eu sou corrupto. Nós somos corruptos. Todos nós. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem que diz que nós somos corruptos? A palavra, né? Jesus falou isso. É do coração que vem toda a corrupção, seja ela qual a forma. Agora, pois é. O presbítero Euquias citou aqui, né, Jeremias, quando ele fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Aí, Euquias, eu te pergunto, o que acontece quando a gente faz assim? Eu só fiz o que o meu coração mandou. Eu só fiz o que o meu coração mandou. Quem faz o que o coração manda, o que acontece? Pergunta que está aqui na lição. Você já sofreu perseguição por ser honesto? Certo. Certo. Então eu vou te perguntar de novo. Deus te honrou? É claro que te honrou. Porque quem te sustentava não era esse vice-presidente do banco. Quem nos sustenta é Deus, né? Então, apesar da perseguição por conta da honestidade, né? Como a pergunta faz aqui, né? Deus nos sustenta. E talvez, não vou abrir para mais pessoas, mas talvez mais gente tenha
já sofrido por ter sido honesto. Por exemplo, né, bem rápido aqui, mas quem quer tirar a habilitação do jeito certo já está sofrendo, às vezes, a perseguição por conta de ser honesto, né? Terceiro ponto para a gente refletir aqui e discutir. Reflita sobre o versículo e discuta com as pessoas que estão próximas a você. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Deixa eu devolver a sua revista. Já chegamos ao final. E já acabou o tempo também. Irmãos, que Deus nos dê graça para nós sermos íntegros. Não é fácil, né? Mas é possível. E a gente viu aqui o exemplo do Daniel, o próprio presbítero Euquias citou aqui um exemplo que ele teve. Mas está com quantos anos, Euquias? O senhor está com quantos anos? 7,4. Deus já deixou faltar pão na sua mesa? Nem vai. Nos próximos 74 anos ele vai continuar te sustentando. Então é isso, irmãos. Vamos encerrar a nossa aula cantando o hino para chamar as classes. Vamos cantar o hino 32. Vocês vão ter que puxar aí porque está difícil aqui para mim hoje. Graças a Deus, pela graça de Deus, hoje nós teremos um pregador convidado à noite, que eu não vou anunciar quem é para fazer surpresa. Vai ter um pregador internacional aqui hoje, tá certo? Dona Iris vai nos conduzir aí no hino 32, Deus fiel.